Olá pessoal, sou eu, Fernando Ferrari, mais uma vez, aqui do blog Qualidade e Produtividade. E nessa videoaula nós vamos falar um pouco sobre as medidas de variação, né? Ou as medidas de dispersão, como queira, né? Nós vamos falar um pouco sobre como entender, né, a variação, né, nos dados, né? Bom, para falar um pouco sobre a variação, né, a justificativa para a gente estar estudando aqui um pouco a variação é na metodologia Six Sigma. Né? Um dos principais objetivos, né, é reduzir a variação existente, né, nos processos, nos serviços e tudo mais. Tanto é, né, que a nomenclatura Six Sigma, né, a letra grega sigma, é utilizada aí, né, como a letra representante do desvio padrão, né, dá nome aí à metodologia, né? Então, a letra grega sigma minúscula representa o desvio padrão, que é uma das medidas de variação que a gente vai dar uma olhada hoje aí, tá? Então, aqui no blog, vocês vão encontrar aqui as descrições, né? As explicações e as fórmulas nesse post aqui, ó, né? Medidas de variação dentro da etapa de measure, tá? Então, vamos iniciar. Então, imagina que eu estou aqui vou usar essa figura aqui como um exemplo. Então, imaginem que eu tenho aqui um alvo, né? Eu quero saber o quão preciso eu consigo ser com o meu armamento. Então, eu vou disparar alguns tiros aqui em direção ao alvo e quero saber qual é o grau de precisão que eu tenho aí, né? De mira. Qual é o grau de mira que eu tenho, né? Quando eu faço uso da minha arma de fogo aí. Tá? Então, eu disparo aqui alguns tiros, né? Primeiro, né? A primeira noção que eu preciso possuir aqui é a posição, onde está posicionado o meu alvo, né? Então, a posição ideal, né, a minha meta, vamos dizer assim, é aqui. Seria representado pela minha média, né? Se eu estivesse atirando, por exemplo, uma outra distância, eu vou posicionar o mouse aqui. Se eu estivesse atirando aqui na região da fórmula, por exemplo, o que iria descrever a posição e onde eu estou mirando a minha arma seriam as medidas de posição, tá? Agora, e se eu tiver, na verdade, interesse de saber o quão disperso os meus tiros estão em relação à minha posição, né? Em relação à minha média, eu queria, traduzindo isso, seria como dizer, eu quero saber qual é o espalhamento, né? Qual é a variação que eu possuo quando eu miro numa posição aqui. Estou mirando aqui, porém os tiros nem sempre saem como desejado, eles se espalham um pouco. Então eu tenho espalhamento aqui dos tiros, vocês podem ver cada pontinho preto desse representa um tiro, né? Então esse é o espalhamento que eu possuo aqui nos meus dados, né? Nos meus tiros aí. Então como é que eu faço o estudo? A primeira maneira, né? Uma das maneiras conhecidas de estudar aí qual é a variação que eu possuo é a amplitude, né? Em inglês, range, né? Que é a diferença entre a maior observação e a menor observação que eu possuo. Tá? Então, a amplitude nada mais é do que uma medida de quão disperso, né? Qual é o tamanho da dispersão que eu possuo nos meus dados. Então eu tenho aqui um conjunto de exemplo, né, no Minitab, onde eu possuo aqui duas máquinas, né? E eu tenho aqui em cada máquina, né, leituras, né, efetuadas, por exemplo, nas peças que essas máquinas produziram. Então, vamos supor, né, vamos imaginar aqui que cada máquina dessa aqui fabricam eixos, né, cujo diâmetro está em torno de 18, 17, as leituras estão aqui, ó. Então eu fui lá, coletei 15 eixos, uma amostra de 15 leituras, tá? Com o intuito de descobrir qual é o tamanho médio das peças e quanta variação essas máquinas possuem. Se o meu interesse é reduzir variação, eu preciso saber qual é o tamanho da variação. Bom, a primeira coisa para a gente determinar aqui seria a amplitude. Então vamos lá, eu vou fazer aqui no Excel, tá? Para demonstrar para vocês o que é a amplitude. Uma maneira de encontrar a amplitude.
Vou classificar os dados do menor para o maior. Eu vou usar a função de classificar aqui, do menor para o maior. Quero continuar com a seleção para fazer aqui. Ok. Então eu tenho aqui a menor, né? Na célula A2 e a maior na célula A16. São os mesmos dados que estão no Minitab, tá aqui. Então, se eu quero saber qual é a minha amplitude, eu vou simplesmente subtrair a maior da menor. Tá? Então eu tenho uma amplitude aqui, ó, vou colocar aqui em cima amplitude de 0,44652. Deixa eu tirar um pouco esse desenho aqui da frente aqui para ficar mais fácil de enxergar. Então eu tenho aqui uma amplitude de 0,44652. Essa é a primeira medida de variação que eu tenho, né? É a distância que eu tenho do menor para o maior. O que quer dizer a amplitude? Vou tentar ilustrar aqui. Imagina que eu tenho aqui um alvo, tá? E eu tenho também, por exemplo, a própria amplitude representada por essa linha, né? Então aqui na ponta estaria o maior e aqui o menor valor. A amplitude, note que apenas eu tirando a diferença do maior para o menor, nada quer dizer, ela nada tem a ver com a posição. Ou seja, se esse círculo aqui representa a minha média, independente se a minha média está acima ou abaixo, né, da minha amplitude, ela não vai mudar. Então ela simplesmente representa, vamos dizer assim, o módulo, né, o valor que representa a diferença entre o maior e o menor valor, mas não quer dizer que a minha média está posicionada um pouco acima, um pouco abaixo. Ela não tem relação com nenhuma medida de posição. Então eu estou jogando para lá e para cá aqui, ó, o vetor aqui que representa a, a amplitude, justamente para ilustrar isso aí, ó. Ele pode estar aqui, pode estar aqui, independente da posição que ele tiver, vai continuar igual. Ainda não me interessa quando eu uso amplitude, não amarro nada com as medidas de posição, tá? Isso pode causar um certo problema aí, dependendo da situação, né? Pode causar uma interpretação errada, né? Você pode ter uma amplitude muito pequena, a ponto de ela não ter representatividade nenhuma, ou uma amplitude muito grande, a ponto de causar um estranhamento aí com relação, se comparado com a média, tá? Então a amplitude é uma das medidas de variação, porém não muito útil, tá? Ela pode ser útil em casos particulares aí, mas do ponto de vista de melhoria contínua e Seis Sigma, muito pouco utilizada, tá? Em casos particulares, eu diria, né? A segunda medida de variação, né, já mais interessante para a gente, é a variância, tá? E ela está relacionada com a média, tá? Essa aqui, ó, é a fórmula da variância, né? Que é a variância, né? Representado pelo S quadrado aqui, né? Elevado ao quadrado, que é a soma de todas as diferenças de cada observação que eu tenho, menos a média elevada ao quadrado, ou seja, eu vou somar todas as diferenças elevadas ao quadrado aqui, tá? E vou dividir esse valor da soma aqui pelo número de observações na minha amostra menos a unidade. Então, para encontrar a variância, né, quais são as etapas? Eu vou fazer da máquina 1 aqui passo a passo para a gente entender aqui no Excel. Vamos lá, vou colocar aqui. Primeira coisa que eu preciso fazer, encontrar a média. Tá, então vou omitir a máquina 2 por enquanto. Preciso encontrar a média desses valores aqui, ó, da máquina 1. Tá? Então vamos lá, vou fazer aqui, vou usar a função média do Excel, vou selecionar o intervalo de dados e vou encontrar a média.
Vou diminuir um pouco as casas aqui para facilitar o entendimento. Tá? Vou deixar com 3 casas. Ok, vou travar e vou arrastar aqui porque eu vou precisar da média para as demais células também. Tá? Então essa é a média da máquina 1. A máquina 1 possui um tamanho médio de eixo aí de 18,010. Tá? Vou arrastar aqui, travei as células. Tem aqui todas as células preenchidas com a média. Tá? Então agora eu estou interessado na diferença de cada leitura em relação à média. Ó, vou voltar aqui. Eu estou interessado em descobrir o que está entre o parêntese aqui. Ó, a diferença entre cada leitura que eu fiz menos a média. Tá? Então vamos voltar lá no Excel agora. Vou fazer aqui xi menos x barra. Xi representa cada um desse aqui é um xi. Então esse é o x1, x2, até x15, né? Menos x barra, que é a média. Então vamos lá, vou fazer aqui, ó, a leitura menos a média. Tem aqui o valor. Arrastei, encontrei para todos eles aqui a diferença entre a média, a leitura e a média, tá? Você vê aqui que alguns estão, a maioria aqui embaixo está negativo e em cima está positivo, porque eu classifiquei aqui. Vou copiar e colar aqui de novo para manter a ordem aleatória, né, ilustrar melhor o que a gente está fazendo aqui. Né? Imaginem que eu não tenha classificado aqui para encontrar esses são os dados originais, vamos dizer assim. Então você vai ver que alguns vão cair aqui acima da média, né? O valor vai ser positivo, e alguns vão estar abaixo da média. Então esses valores, as diferenças aí vai ser negativo, né? A segunda etapa que eu preciso cumprir aqui para achar a variância é pegar cada diferença dessa aqui e elevar ao quadrado. Então, vamos voltar lá no Excel. Quero fazer agora aqui xi menos x barra elevado ao quadrado. E eu vou pegar aqui, vou usar a função aqui do Excel. Vou colocar aqui elevar ao quadrado. E já está elevando ao quadrado aqui para mim, ó. Tudo isso aqui elevado ao quadrado. Vou ajustar as casas. Vamos utilizar 3 casas como padrão aqui. Ótimo. Então agora a última coisa que está faltando aqui é somar todas esses quadrados das diferenças aqui. Então vamos lá. Vou colocar aqui embaixo, ó, uma função soma. Somar essa coluna aqui para mim. E ele está me dizendo que a parte do numerador lá, ó, é equivalente a 0,202, tá? Então essa é a soma aqui de todas os quadrados das diferenças. Tá? O que eu vou fazer agora? Preciso fazer dividir por n menos 1. O que é n menos 1? N é o número de leituras, de observações que eu fiz. Então eu tenho, aqui na contagem está dando 15, né? São 15 leituras, então eu vou fazer 15 menos 1. 14. E vou dividir essa soma aqui por 14 e vou encontrar a variância. Ó. Então eu vou fazer igual esse aqui, 0,202 dividido por n menos 1, que é 14. Então tem aqui, ó, 0,01439979. Vou arredondar aqui para 3 casas decimais, né? Está usando daí 3 casas decimais. Podemos usar mais sem problema. Então eu vou chamar esse aqui, ó, da minha, pintar amarelo, vou chamar esse aqui de variância. Essa é a variância. O grande problema, né? Ok, a variância é a minha medida de variação, né? Eu tô aqui, encontrei aqui que a variância nos dados está representada dessa forma aqui, ó, por esse número aqui, 0,014, tá? O que acontece aqui? Tem um probleminha aqui para a gente resolver. Eu fiz as leituras aqui, ó, em milímetros, tá? Então isso aqui é 18,064 milímetros, 17,984 milímetros. Subtrair da média,
encontrei aqui uma diferença de 0,047 milímetros e elevei ao quadrado. Quando eu elevo ao quadrado aqui, esses milímetros aqui, ó, passam a ser milímetros quadrados. Cada item desse aqui se transformou em milímetros quadrados. Tá? Então, a minha variância ela é 0,014 milímetros quadrados. Tá? O equivalente, né, geométrico, eu vou ilustrar aqui agora. Imaginem que cada pontinho azul desse aqui, ó, representa o diâmetro de uma peça da máquina lá, né, a leitura. Uma leitura da minha amostra. E essa linha cinza, ela representa a média, né, da minha amostra. Se você comparar a dispersão, você vai notar que cada ponto possui uma distância em relação à média, né? Isso aqui é a diferença, é o xi menos x barra. Quando eu elevo ao quadrado, né, o que eu estou fazendo, na verdade, eu vou tentar ilustrar aqui para vocês, o que eu estou fazendo com os números é isso aqui, ó. Estou gerando aqui um quadrado, né, equivalente e proporcional à distância que a minha observação está em relação à média. Tá? O quadrado da diferença mais o quadrado da diferença. Estou somando tudo isso aqui e transformando, a gente chama de quadrado das diferenças. Né? Então, somo tudo, faço a diferença entre cada leitura e a média, elevo ao quadrado e depois eu vou somar tudo. Então eu vou tentar fazer aqui, vou tentar ilustrar o processo aqui para vocês, tá? Então, ó, peguei cada diferença que eu tenho da minha leitura em relação à média e elevei ao quadrado. Tá? Então, o numerador lá dessa equação aqui, ó, esse numerador aqui, ó, a soma, nada mais é do que a soma da área de todos esses quadrados aqui, ó. Então, vou tentar juntar tudo aqui num quadrado só. Vamos lá, vou somar esse, mais esse. Vai ser difícil, hein? Vamos lá. Vamos colocar aqui. Vou somar tudo. Então imagine aqui, não vai ficar perfeito, logicamente não vai ser absoluto, mas imagine que somei a área de todos esses quadrados aqui, ó, e acabei encontrando um big quadrado aqui, que representa, né, o numerador lá daquela equação. A etapa seguinte seria dividir essa grande soma de quadrados aqui por n-1, ou seja, eu precisaria dividir, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, tenho 5 n's aqui, então n-1 são 4, eu precisaria dividir esse grande quadrado aqui em 4 partes. Ops, né? Quadrado. Então eu vou tentar aqui inserir um quadrado que é a quarta parte desse aqui. Vou dividir em 4 aqui, ó. Essa aqui é a quarta parte. Então dividir ele por 4. E aí o que acaba acontecendo é que a variância nada mais é do que essa aqui, ó, essa medida aqui, ó. É uma medida que fica um pouco próxima da maioria das observações. Você vê que ela vai começar a errar por muito menos. Ela erra, mas erra por uma medida padronizada. Olha lá, uns um pouco mais, uns um pouco menos, mas é uma medida padronizada aí de variação. Então, quando eu encontro a variância, é isso aqui que eu estou encontrando, tá? É esse, geometricamente falando aqui, né? Ilustrando aqui, o processo é esse aí, tá? O que você faz com os números é isso aí. O grande problema da gente trabalhar aqui com esse número ao quadrado aqui é esse. Eu estou aqui em uma medida linear, né? E passo uma medida bidimensional aqui, que é milímetro por milímetro dá milímetro quadrado. Para mim encontrar uma medida que represente a variação na mesma unidade de medida dos meus dados aqui, ó, eu vou recorrer à nossa terceira medida de variação, que é o desvio padrão, né? Que nada mais é do que a raiz quadrada
da variância. Se você comparar o que está dentro do radical aqui, ó, é exatamente a mesma fórmula aqui. Eu peguei o 2 aqui, que está como expoente, passo para o lado direito do sinal de igualdade, ele se transforma no radical, né? Se transforma num radical. Então, para mim encontrar uma medida de variação que representada na mesma unidade de medida dos meus dados de origem, eu passo o uso do desvio padrão. Então é só tirar a raiz da variância, vamos voltar aqui no Excel. Essa aqui é a minha variância, vou tirar a raiz quadrada aqui. Bom, raiz, função raiz. Qual é o número? A minha variância está aqui. Esse é o meu desvio padrão. Tá? Existem fórmulas também para você encontrar diretamente desvio padrão, mas eu estou ilustrando o processo aqui para ficar claro qual é o raciocínio por trás da coisa aqui. Desvio padrão. Muito bem. Então, agora vou mostrar para vocês como é que eu faço para encontrar esse variância de padrão no Minitab, tá? Diretamente do Minitab. Então, ó, tô com os dados aqui já, tá? Coluna C1, máquina 1, coluna C2, máquina 2. Vou vir aqui, ó, menu Stat, Basic Statistics, Display Descriptive Statistics, né? Mostrar estatísticas descritivas, né? Então, vou escolher aqui máquina 1 mais máquina 2. Ops, perdão. Vamos escolher por enquanto só máquina 1. Vou apagar aqui. Vamos escolher por enquanto só máquina 1. Quero comparar com os dados lá do Excel. Vamos lá, escolher as estatísticas aqui. Vou manter a média, vou manter o desvio padrão, vou apagar todo o resto. Vou manter somente a média, desvio padrão, variância e range, né? Range, ou a amplitude. Tá? Então eu vou dar um OK aqui agora. Mais um OK. E ele vai mostrar aqui para mim, ó, a média 18,010. Vou colocar lado a lado aqui para a gente comparar com o Excel. Tá? Média 18,010, a mesma média que eu encontrei aqui. 18,010. Desvio padrão 0,120. Vamos comparar aqui embaixo. Opa, 0,120. Tá? Variância, né? 0,0144. Vou aumentar uma casa aqui, ó, vocês vão ver que vai estar bem parecido também. Vamos lá. 0,144, ó, variância está aqui. E a amplitude, vocês podem voltar ao vídeo depois, a gente já trabalhou aí, é 0,447, exatamente igual que a gente encontrou, para a máquina 1, tá? Então agora, vamos fazer o mesmo aqui para a máquina 2, diretamente no Minitab. Vamos lá, vou minimizar aqui. Vamos fazer agora um comparativo aqui. Esse botão aqui, ó, ele vai repetir o último comando, tá? Vou colocar aqui máquina 1, máquina 2, selecionei. Vou manter a minha seleção de estatísticas aqui e vou dar um OK. Muito bem, ó, já mostrou aqui pra gente, ó. A média da máquina 1, 18,010, comparado com a da máquina 2, é menor. A máquina 2 tem uma média maior, ó, 18,483, né? O desvio padrão, porém, é menor, né? 0,0305, enquanto que a máquina 1 tem 0,120 aí de desvio padrão, desvio maior. Tá? Por consequência, a variância também vai ser maior na máquina 1. Né? Vê a diferença aqui, ó, tem 3 zeros depois da casa aqui. E a amplitude também. Né? A amplitude é praticamente 4 vezes maior aí na máquina 1 do que na máquina 2. Tá? O que isso me diz? Eu tenho uma diferença aqui de variação, né? Embora as médias estejam diferentes, né? Cerca de 4 ou 5 décimos de diferença aqui, eu também tenho uma diferença de variabilidade nas máquinas. Né? Imaginem que são máquinas da mesma marca, né? Que estão trabalhando na mesma célula de fabricação de eixos, porém tem um comportamento diferente. Né? E aí você tem
essa célula de trabalho aí, você tem outras fábricas que também possuem a mesma configuração e você quer comparar. Vamos supor que você quer comparar aqui a célula, né, da sua fábrica, que contém essas duas máquinas aqui, com a célula, por exemplo, de uma planta da Europa que tem as mesmas duas máquinas da mesma marca. Então você quer comparar aí a performance, né? Como é que se faz? Como é que você expressa, por exemplo, quanta variação você possui nesta célula de trabalho aqui, ó, contendo essas duas máquinas? Você soma aqui, né, os dois desvios padrão. A intuição já de cara que vamos falar, pô, se é o desvio padrão que representa aqui a minha variação, pô, basta eu somar aqui o desvio padrão das duas máquinas e mandar para frente aqui, ó, vai dar 0,12305, né, a soma desses dois aqui. Então, posso falar que a desvio padrão aqui da célula de trabalho contendo os dois tornos é 0,12305. Isso é o que pode ser, sua intuição pode fazer você achar aí, tá? Porém, você não pode somar desvio padrão, né? Lembre-se que o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância, né? Então, você somar, né, o desvio padrão aqui é um erro muito comum, tá? Por que que você não pode somar, né? Vou demonstrar aqui agora, vou pedir ajuda aqui para o PowerPoint, ó, vou mostrar algebricamente por que que você não pode somar os desvios padrão, né? A gente sabe que o desvio padrão nada mais é do que a raiz, né, da variância. A variância S ao quadrado, ó, vou voltar na fórmula aqui, que é a variância, S ao quadrado, ó. Tá. Então, o que acontece? Eu tenho aqui variância da máquina 1, vou tirar a raiz porque eu quero saber o desvio padrão, tá? E a variância da máquina 2, eu vou tirar a raiz porque eu quero somar desvio padrão. Isso é diferente de eu somar as variâncias e depois tirar, né, a raiz, né? Encontrar o desvio padrão geral. Eu vou resolver essa desigualdade aqui para 2, para que fique clara aqui a diferença, né? Se o meu desvio padrão, né, se o meu S aqui tivesse o valor de 2, então ó, a raiz de 2 ao quadrado mais a raiz de 2 ao quadrado, ela é diferente da raiz quadrada da soma dos quadrados do número 2 aqui, ó. E aí você vai resolvendo aqui, ó, 2 ao quadrado, 4, então raiz quadrada de 4 mais raiz quadrada de 4, que é diferente da raiz de 4 mais 4. Então aqui raiz de 4, 2, mais raiz de 4, 2, então 2 mais 2 vai dar 4. E eu tenho aqui a raiz de 4 mais 4, então tem a raiz de 8, vai dar 2,8282. Ó, você vê que é diferente. É por esse motivo aqui que você não pode somar os desvios padrão, tá? Você não pode fazer isso aqui, ó. Você tem que utilizar esse raciocínio aqui. Então você quer descobrir aqui qual é a variação que você possui, né? Nessa célula contendo essas duas máquinas, você tem que fazer é primeiro somar as variâncias e depois tirar a raiz quadrada. Então, ó, a gente tem aqui que a soma, se eu somar os desvios padrão aqui, o valor que eu tenho é esse aqui, ó, 0,12305, né? Eu vou somar as variâncias aqui agora, ó, 0,014, agora vai dar uns 5 e alguma coisa aqui. Vou colocar aqui para a gente comparar. Então tem aqui a variância da máquina 1, vou colocar aqui agora a variância da máquina 1 mais variância da máquina 2, né? Deixa eu só conferir se esses valores estão corretos aqui.
0,00093. É isso aí. Então vou colocar um igual aqui, ó. Então dá 0,01533 contra, se eu somar aqui os desvios padrão, ó, dá 0,120 mais 0,03, 0,12305. Então vou por aqui, ó. 0,12305. Esse é o valor da soma dos desvios padrão, ó. Soma dos desvios padrão. E aqui em cima é a soma das variâncias. Porém, eu preciso expressar essa soma das variâncias aqui na mesma unidade aqui. Aqui está em milímetro quadrado, eu preciso jogar em milímetro. Então, eu vou tirar a raiz quadrada desse número aqui, ó. Então, eu vou vir aqui igual raiz. Olha a diferença. Apesar de ser um pouquinho parecido até a terceira casa, aí vamos colocar. Você tem aqui, ó, uma variância um pouco maior, né? Então, o que acaba acontecendo aqui, ó, é que você tem uma diferença, né? Neste caso aqui, como a dimensão aqui ela é um pouco próxima, ele acabou ficando muito próximo. Aqui você vai encontrar a diferença aqui só a partir da quarta casa, né? Porém, na prática, você pode encontrar aí valores bem discrepantes, tá? À medida que se coloca mais máquinas, né, mais linhas de produção aí, você pode encontrar um valor bem mais discrepante, tá? Então, esse seria o valor correto aqui, ó, se você quisesse expressar o desvio padrão geral da célula, tá? Misturando máquina 1 com máquina 2, tudo mais. Tudo bem? Então, você não pode somar desvio padrão, né? Essa é uma característica aí, é um erro muito comum o pessoal comete aí quando está fazendo esses estudos aí de comparação, né, de variação. Você pega o cara acha desvio padrão aqui e acha que só somando ou subtraindo um do outro você acha as diferenças aqui. Não pode fazer assim, tá? Tem que usar a variância, depois você tira a raiz para encontrar os dados aí. Eu vou mostrar aqui para vocês uma maneira também de enxergar. Uma outra maneira, eu estava falando bastante aqui sobre posição, né? Eu criei um códigozinho aqui no Matemática para ilustrar aqui para a gente, ó, tá? Uma curva normal. A gente vai olhar, nós vamos entrar em detalhe depois do que é a curva normal, não se preocupem com isso por enquanto, tá? Imagine que a ponta da curva aqui, ó, representa a minha posição, tá? Por que a gente chama de medida de posição, né? A média é uma medida de posição, a gente já viu isso em outra videoaula, tá? Isso aqui é uma curva normal, tá? De distribuição normal, com média zero e desvio padrão igual a 1, tá? Então você vai, daqui para frente, você vai começar a falar muito dessa curva aqui. Se você seguir aí nas videoaulas, nos tutoriais do blog, você vai começar a entender o porquê que essa curva aqui é chamada de curva de distribuição normal. E por que a média é uma medida de posição? Ó, vou manipular aqui, vou aumentar a média, ó. É uma medida de posição. Onde está posicionada a minha curva? Ó, a linha azul é a minha amostra, tá? E a linha vermelha ali, roxa, ou rosa meio escura aí, ela representa a curva normal, padrão com média zero e desvio padrão 1. Então, ó, à medida que eu mudo a minha média, eu mudo a posição dela, tá vendo? Ó? É por isso que é chamada a medida de posição. Agora, deixa eu zerar aqui o valor que eu vou fazer. Vou trabalhar aqui com a dispersão dos dados, né? A variação. Quanta variação eu tenho? Bom, eu estou começando com uma variação igual a 1. Vou começar a aumentar a minha variação. Ó, nota que a média se mantém ali no zero, está em torno de zero, ela começa em zero e começa a espalhar. Mas à medida que eu aumento a minha variação, ó, ela espalha para os lados também, ó. Tá vendo? Então, o que acontece? Eu começo a ter menos precisão, meus dados espalham mais, tá? Eu vou começar a diminuir o desvio padrão agora, vou começar a reduzir variação, tá? Vou começar a reduzir variação. Imagina que zero é o meu valor alvo, tá? Quanto mais próximo de zero, menos caro é o meu produto, por exemplo. Tenho menos defeitos, tenho menos problemas, ó. À medida que eu vou reduzindo o desvio padrão,
A minha curva vai se aproximando do zero, ó. Tem um comportamento até quase assintótico ali, ó. Vai começar a unir as duas caudas. Se o meu desvio padrão tender a zero, ó, o que vai acontecer, ó? Fechei aqui no alvo, ó. Tô acertando o alvo precisamente, ó. Meus tiros estão todos acertando o centro do alvo aqui, ó. Comecei a variar, comecei a espalhar os meus tiros, ó. Ó o que vai acontecer. Olha só. E finalmente eu vou deixá-lo igual a 1 aqui para a gente encerrar, tá? Na próxima videoaula nós vamos falar um pouco sobre a curva normal, né? Também conhecida como curva de Gauss, ou a curva de distribuição normal, ou a curva do sino, como preferir, tá? A distância aqui entre o ponto central e o ponto de inflexão aqui, ó, é exatamente o desvio padrão, tá? Quanto maior o desvio padrão, você vê que a distância do ponto de inflexão aumenta aqui, ó, em relação ao zero. Então, são conceitos importantes aí que ajudam a entender, né? A gente lê o gráfico, a curva aqui, ajuda a entender, tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado aqui dessa videoaula. Esse aqui é o conceito de espalhamento, né? Nós vamos dar uma olhada depois de onde é que surgiu essa curva aqui, a equação dela, como é que eu faço para calcular as probabilidades de um valor acontecer aqui embaixo, tá? Então fiquem ligados aí no canal, acompanhem o canal no YouTube, né? Se eu gostar ou não gostar, de acordo com o seu gosto, fique à vontade. As críticas são muito bem-vindas. E não deixe de acompanhar o meu blog aqui, tá? Eu estou postando sempre assuntos novos aqui, complementando os que já existem também, tá? E as videoaulas vocês vão poder encontrar em cada tópico também, né? Temos aqui a medida de posição, tem uma videoaula anterior aqui que já foi adicionada aqui, ó. Você pode assistir ela aqui, tá? Então essa também vai ser adicionada aqui nas medidas de variação, tá ok? Então pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, entender um pouquinho, né, bem superficialmente aqui, mas o suficiente para a gente conduzir aqui alguns estudos de variação, né? É, nas medidas de variação, aí, as medidas de dispersão, tá ok? Então, um forte abraço e muito obrigado aí pelo acompanhamento aí do nosso trabalho. Até mais, um abraço.